Boa noite, amigos. Retorno aqui depois de bastante tempo, muitos afazeres, muitos estudos, e venho falar hoje sobre um tema que realmente é muito mais complexo do que parece. Fala sobre as crianças. O Espiritismo tem uma visão muito peculiar e muito própria a respeito das crianças, que é fundamental conhecer, que não é tão óbvia e tão natural e tão simples como parece, mas que certamente auxilia profundamente aquele que pode deter esses conhecimentos. E é perfeitamente lógico, conforme a doutrina espírita nos mostra o que é a criança para o espiritismo, seus problemas, suas questões, suas dificuldades, seus processos de adaptação. Quando nós entendemos isso, percebemos que nossa visão comum, nossa visão vulgar das crianças não é uma visão realmente correta. O Espiritismo nos ajuda profundamente, não só a lidar, a educar, a formar a própria criança, num adolescente, um adulto, etc., senão que nos ajuda a entender uma série de fenômenos, uma série de anomalias, uma série de tragédias que ocorrem, compreendê-las, não justificá-las. A compreensão mostra as origens, as causas, de onde que os fenômenos provêm, mas isso não significa que nenhum tipo de violência que ocorre sobre a face da Terra, nem com as crianças, nem com ninguém, seja justificável. Ela tem uma causa, mas essa causa não a justifica por si mesmo. Esse assunto ficará mais claro e em outros vídeos também explico sobre isso. A primeira questão que nós temos que entender é que o processo de nascimento, de gestação, sobre o qual falei em outro vídeo, ele é muito mais complexo do que o da desencarnação, que nós chamamos normalmente morte. Porque no momento em que ocorre a fecundação, no momento em que o espermatozoide entra na célula ovo e gera aquele zigoto, que é justamente como vai se formar o feto futuramente. Nesse momento, o espírito designado para encarnar naquele corpo, ele vai se ligando por laços fluídicos, que vão fazendo com que ele perca a consciência pouco a pouco e vá se amalgamando, vai se jungindo, vai se aproximando e vai se interpenetrando cada vez mais naquele feto. Conforme o tempo vai passando, ele vai perdendo a consciência. É um processo muito mais lento, por isso leva 9 meses, 8, dependendo do caso. Mas essa questão faz com que no feto, durante os 9 meses, vão sendo impressas todas as características necessárias para o desenvolvimento daquele espírito. Características fisionômicas, características de doenças hereditárias, de predisposições para certas anomalias, facilidade para determinadas faculdades, os próprios órgãos se desenvolvem de maneira diferente. E aí é que o espírito reencarnante, com seus créditos ou seus débitos, vai fazendo uma filtragem através da gestação, em que a mãe vai contribuindo com seus fluidos, com sua energia, para que a criança posteriormente nasça. Não é? Um fenômeno pouco compreendido por muitas pessoas é que a hereditariedade, ela não é a causa das questões. A causa é espiritual. O espírito, ao ter afinidade um com o outro, necessitar reencarnar naquela família para desenvolver os seus pendores, ele escolhe vir na mesma família com as mesmas características que ele já possui como espírito. Os espíritos não se reproduzem, os corpos sim. Então, ao nascer, o filho se parece com o pai, mas não é pela hereditariedade, é pela causa anterior espiritual. A hereditariedade é apenas a ferramenta da qual a espiritualidade se usa no plano genético, no plano biológico, para que as semelhanças entre mães e filhos, pais e filhas, etc., possa se materializar no mundo das coisas. É uma ferramenta. Para o estudioso, a hereditariedade torna-se a causa,
Mas para o espírita, ele entende que o que motivou essa causa é anterior, é espiritual. E aí, quando nos debruçamos sobre a questão que compete às crianças, é um assunto muito sério. É muito mais sério do que parece. Porque a própria natureza física das crianças reclama cuidado. Cuidado sob pena de morte. O que não ocorre com todos os animais, se nós pensarmos. Muitos deles sozinhos conseguem sobreviver. A criança, se ela nascer e ela for deixada em qualquer lugar, ela evidentemente morrerá. A não ser que haja exceções, como vimos, em que foram deixadas em determinadas florestas e etc., foram criadas por animais. São exceções das exceções das exceções. Mas uma criança, ela requer por si só cuidados. Mas uma coisa fundamental que se entenda é que a criança, quando vem, quando nasce, ela é herdeira direta de todas as características da encarnação anterior que foram permitidas para serem incorporadas nessa nova encarnação. Ela é herdeira. E como ela é herdeira, ela pode nascer perfeita física e mentalmente, ela pode nascer para ou tetraplégica, ela pode nascer com síndrome de Down, com dificuldades motoras, ela pode nascer com um organismo absolutamente perfeito. E, no entanto, na primeira ocasião se mostram os pendores de caráter. E nós percebemos, não é? Pelo lado espírita, aquilo que a pedagogia também percebe, mas pelo lado material, ela não entra no lado da espiritualidade. A pedagogia percebe que as crianças são diferentes, que elas se manifestam em pendores, em características de maneira diferente, coisa que a espiritualidade já detectou antes, porque se os espíritos eles vêm e naquela criança existe uma história anterior, reencarnatória, é claro que na primeira possibilidade dela se manifestar, ela vai mostrar seu altruísmo em dividir o que tem com outras crianças, seu egoísmo em não querer dividir nada, ela vai mostrar prazer em fazer o bem para alguém, ela vai mostrar prazer em ser cruel com algum colega ou com algum animal. Ela vai mostrar os seus pendores desde o começo, suas características pessoais. E o fundamental é que entendamos uma coisa, que apesar de parecer paradoxal, não é. Para o Espiritismo, a criança não é um ser inocente. Mas como assim? Não é um ser inocente? Nós vemos a inocência das crianças andando, falando, mas cuidado, a criança não é um ser inocente porque ela traz um passado reencarnatório e os órgãos físicos, sua formação glandular, sua formação anatômica, sua formação intracraniana, cerebral, toda é adaptada para que aquele espírito possa se manifestar pouco a pouco e se desenvolver pouco a pouco dentro daquele corpo. Mas o espírito já está completo. Ele vem completo da encarnação, da vida espiritual, ele já está completo. Ele apenas encarna num corpo que não tem ainda recursos para se manifestar. Às vezes, é permitido pela espiritualidade que os recursos existam. Por isso existem crianças prodígio, que tocam piano, violino, cantam e fazem coisas incríveis que adultos não conseguem fazer. Porque para elas, por uma missão especial e por uma designação específica, foi permitido que elas pudessem vir com características fisiológicas, anatômicas, para poder desenvolver aqueles pendores que elas já relembravam de encarnação anterior. Mas a criança não é inocente porque ela traz um histórico. Ela apenas não tem ferramentas para se manifestar, ferramentas físicas. No momento em que ela vai se desenvolvendo, essas ferramentas vão se desenvolvendo e a pessoa vai se transformando em adolescente, em adulto e vai chegando ao que ela realmente é. Por isso a importância crucial do papel dos pais, o papel da mãe e do pai, o papel dos educadores, que mesmo que não sejam necessariamente mães e pais,
adotivos, etc. Mas o papel deles é entender que cada criança tem a sua peculiaridade. Ouvimos muitas vezes, em muitos lugares, aquela frase: mas eu eduquei meus filhos da mesma maneira, um virou médico, outro virou ladrão, não sei por quê. Porque você educou da mesma maneira espíritos que são diferentes. Os espíritos não se reproduzem, somente os corpos. Então, cada espírito tem a sua peculiaridade. Caberia, ademais, se pudesse ser até mesmo em lei, caberia que houvesse uma exigência de que todos os pais e os educadores conhecessem e fizessem um curso curto que fosse sobre pedagogia. É fundamental conhecer a pedagogia para saber que cada criança tem a sua linguagem. A criança deve ser respeitada, não tratada como um adulto e nem erotizada na infância, maquiada, transformada num ser adulto, porque ela tem a sua individualidade como criança, justamente porque o desenvolvimento dos órgãos vai acompanhando a moldagem do espírito. O espírito ainda não consegue se manifestar completamente porque não tem recursos. É uma criança, não tem corpo, não tem força, não tem condições. Então, nesse momento, ela está suscetível à educação daqueles que estão a cargo. É nesse momento que a sensibilidade dos pais, que deveriam conhecer algo de pedagogia, todos deveriam conhecer, né? O que não vai ocorrer, mas o certo seria isso, para que pudessem, no momento em que a criança vai manifestando suas características, melhorar as características positivas, incentivar os dons, os pendores, as facilidades, as virtudes que a criança já vai mostrando aos poucos, e no momento em que ela vai mostrando também seus vícios, também suas pequenas maldades, seus aspectos sutilmente negativos, mesmo que ela não tenha ainda capacidade, as crianças não são todas iguais, pelo contrário, são todas diferentes. Conforme elas vão crescendo, os pais se dão conta disso. É nesse momento em que, sem utilizar de violência, os pais podem utilizar métodos pedagógicos para fazer com que a criança entenda que existe um sistema universal de recompensas. Eu faço, eu produzo e eu obtenho. Se eu não faço, se eu vir um parasita, eu não vou obter. É necessário que, às vezes, haja pedagogia nesse sentido. Hoje você não vai ver televisão porque você não fez o seu trabalho de casa. É um exemplo banal, mas sem utilizar de violência, justamente numa época de desenvolvimento da criança, em que a violência fica marcada justamente por esse período de grande desenvolvimento, em que os hormônios vão se modificando e o adolescente vai se modificando, e há uma explosão hormonal que se combina com o espírito, e o espírito absorve tudo. E absorve a violência também. É por isso que não deve haver violência com a criança. Ela deve ser respeitada na sua individualidade de criança. E suas qualidades estimuladas e seus defeitos reprimidos de forma pedagógica, de forma inteligente. Descobrir, observar qual é a linguagem que aquela criança entende. Eu não tenho filhos, por exemplo, mas se eu tivesse, analisaria qual é a linguagem que aquela criança compreende, de que maneira ela compreende, sem utilizar de violência. E dessa forma, a responsabilidade dos pais é guiar para que aquele espírito amplie as suas qualidades, incremente a sua positividade e reprima, reduza e aniquile, de preferência, suas más inclinações, seus maus pendores, que pouco a pouco vão se manifestando. Essa é a missão dos pais. A grande benesse de Deus, a grande caridade de Deus para conosco, é nos permitir uma nova encarnação em que, até um determinado ponto, nossa consciência vai se desenvolvendo pouco a pouco e pessoas possam nos guiar no caminho do bem e nos auxiliar a melhorarmos na encarnação. Fazer com que a infância seja um período de doces momentos, de aprendizado. Não poupar a criança
de suas brincadeiras, das atividades próprias à criança, porque embora o espírito esteja completo, ele está num corpo ainda inadequado para manifestar todos os seus pendores. Então, ele precisa passar por esse período, por essas fases. O que o Espiritismo nos explica de mais fundamental é que, se nós compreendermos que a criança ela é fruto de um histórico reencarnatório, nós não vamos ver a criança como um ser neutro, inocente, totalmente surgido de um nada, herdando características dos pais, como se ela não tivesse as características próprias que lhes são peculiares e que nós vemos se desenvolver aos poucos. Crianças tratadas da mesma maneira se tornam totalmente diferentes com o passar do tempo. Isto se deve a quê? A que são espíritos diferentes. Então, as tragédias que ocorrem, crianças que desencarnam, morrem de formas trágicas com pouca idade, muitas vezes é uma prova para os pais. Os pais necessitam daquilo para algum tipo de aprendizado. E a criança vem com uma missão de passar alguns anos encarnada para depois desencarnar. E muitas vezes aquele sofrimento pelo qual a criança passa, ele é fruto de uma história reencarnatória. Isso não justifica a violência. Isso não faz com que a violência se torne uma coisa boa e uma coisa meritória. Mas os espíritos são endividados. Nós podemos perceber isso em nossa própria encarnação. Nós podemos observar em nossa própria vida que nós cometemos erros, magoamos pessoas. Muitos de nós cometemos atos horríveis. Alguns cometem crimes, alguns assassinam, roubam, fazem uma série de atos deletérios sem remorso. E muitas vezes a vida não lhes cobra isso naquele momento, mas lhes cobrará mais adiante. Quando não dá tempo na encarnação, aquilo que o espírito fez, que gerará uma consequência, isto dar-se-á em encarnação seguinte. Nossas atitudes são como uma curvatura. Quando faço algo de bom, de pequena monta, essa curvatura é curta. Eu percebo logo as consequências. Quando faço uma coisa muito melhor, as consequências fluídicas, energéticas, que vão se interpenetrando na minha vida, na minha encarnação, e vão gerando consequências nas outras pessoas e vão retornando para mim em forma de energia também, no circuito, no círculo de energia, já falado por Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A conduta humana também é uma energia, a conduta humana também é algo que não se perde. Então, quando a curvatura é maior, pode ser que eu colha os frutos do bem que eu faço mais adiante. O mesmo ocorre com o mal. Se eu faço algo de realmente muito bom, pode ser que eu venha a colher somente na outra encarnação, porque a curvatura ela é maior e eu desencarnei no meio. O que ficou faltando vai vir na outra encarnação. A maldade também, os atos ruins também. Pessoas que lesam os outros financeiramente, emocionalmente, sexualmente, de todas essas formas, prejudicam seus semelhantes, exploram, humilham, segregam. Essas pessoas, quando fazem atos demasiado deletérios, a curvatura é grande. A encarnação termina aqui e não dá tempo. Na outra, eles vêm com as consequências. E essas consequências se materializam muitas vezes já na infância, já no nascimento, com doenças às vezes congênitas. E isto nos faz entender que a criança é um ser herdeiro do passado, como nós todos somos. E como ela está mais próxima da reencarnação anterior, muitas vezes ela relembra a encarnação anterior, porque ela está mais próxima. E como o espírito não adquiriu totalmente, na idade adulta, suas faculdades plenas, ainda existe um período de adaptação e de confusão, digamos assim. E nesse período de adaptação e de conflitos de infância, de adolescência, de adaptação hormonal, de adaptação em família e etc., pode ser que as memórias de encarnações anteriores surjam.
Isto é mais fácil nos países em que a reencarnação é compreendida de forma mais simplificada, como a Índia e outros países orientais, em que a reencarnação é tida como um fato natural, sem qualquer controvérsia, como uma lei natural, assim como qualquer outra lei, a lei do nascimento e da morte. Nosso corpo é feito de maneira a que, em determinado momento, ele vai desencarnar, né? A vida é uma só, as encarnações são várias. Então, o importante é entendermos que a criança necessita de um respeito especial. Ela necessita de que suas peculiaridades sejam atendidas não como um ser totalmente neutro, surgido do nada e parecido com o pai ou com a mãe por questões hereditárias ou com o avô e etc. Ela não é isso. Ela é herdeira do passado e ela vai manifestando isso aos poucos. E é por isso que a educação deve ser diferenciada. O ideal seria que os pais pudessem explicar aos filhos: eu trato você de uma maneira, trato seu irmão ou sua irmã de outra maneira, porque vocês são espíritos diferentes. São pessoas diferentes. A mesma linguagem que um entende, o outro não entenderá. E é por isso que a criança necessita de uma atenção especial, de um respeito especial. E de que os pais possam dar o exemplo de uma boa conduta, de amor, de poder cuidar e não delegar esse cuidado para funcionários, muitas vezes mal remunerados e que não fazem aquilo com boa intenção. Muitos o fazem, mas muitos nós sabemos que não o farão. E a escola, principalmente, que tem a missão de educar, a missão de educar e de transmitir conhecimentos não se confunde com a missão paterna ou materna ou com a missão daqueles destinados a cuidar da criança, seja de adoção ou de outros métodos. Não se confunde com essa missão deles de dar suportes de valores morais, intelectuais e sociais para a criança. A escola, em tese, não tem a função de formar na criança aquilo que os educadores iniciais, encarregados da responsabilidade de criar a criança, têm. É por isso que nós temos que entender que, quando acontece algo de ruim, alguma tragédia, algo de deletério, nós lamentamos profundamente, mas precisamos compreender que existe uma linha reencarnatória. E aquilo teve uma função de ensinamento, muitas vezes para os pais, uma função de término, de expiação para aquele espírito que reencarnou e passou pouco tempo na Terra, o que não justifica de maneira alguma a violência, como repito, e não torna o violento um justiceiro. Esta é uma ideia muito nítida que deve ser expressa para aquele que conhece algo sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita, ou pretende conhecer. Às vezes, quando recordamos as palavras do Cristo, o caos é necessário, mas ai daquele por quem o caos vier. O caos é necessário para que haja a evolução, não é? Mas ai daquele por quem o caos vier. Nós pensamos que certas situações que o espírito precisa atravessar, violências, situações horríveis, complicadas que acontecem o tempo todo no planeta, com crianças, com adultos, com pessoas que desencarnam de formas terríveis, crimes, todo tipo de situação ruim que nós vemos em sociedade, são situações que frequentemente ou o espírito escolheu para uma missão de resistência moral para incentivar os outros, para dar força aos outros, ou o espírito é herdeiro de uma dívida, cuja dívida ele precisa purgar para sua própria pedagogia individual e sua própria compreensão, levando em conta que já falei várias vezes, Deus é pedagogo e pai, não é carrasco. Se o Cristo mandou nos perdoar, orientou-nos a perdoar, justamente o Pai, o próprio Deus, não seria aquele imperdoável ou imperdoador, ou aquele que não nos perdoaria e nos crucificaria por um erro nosso. Ele nos dá chances. Ele nos permite que reencarnemos e que possamos corrigir os nossos erros. Mas
Quando vemos todas essas atrocidades, quando vemos coisas incomparavelmente negativas ocorrendo na Terra o tempo todo, como falei, ou aquilo é uma missão que o espírito tem, às vezes ele perde as duas pernas, às vezes ele não consegue fazer nada, mas faz e mostra para os outros: se eu fiz, vocês tenham força para fazer. Muita gente serve como exemplo e vem para cumprir como exemplo. Outros vêm com a dívida. E precisamos compreender que quando uma criança vem herdeira de uma dívida anterior, precisamos mostrar-lhe paciência, amor, resignação de nossa parte e procurar tratá-la com o respeito necessário. Porque mesmo que ela esteja numa condição de debilidade mental, neurológica, às vezes numa situação que ela não possa aparentemente compreender, aquilo vai ficar gravado durante a encarnação. E depois do término da encarnação, a criança que já voltará à condição de espírito já pleno das suas dotações, espírito adulto, ela dar-se-á conta de que, mesmo tendo dívidas, mesmo sendo portadora de grandes crimes e dívidas, mesmo tendo vindo numa condição de doença congênita grave, mesmo sofrendo, as pessoas tiveram paciência com ela, a educaram, criaram-na bem, tiveram condescendência, compaixão com ela. Isto fica gravado no espírito. E ao retorno do espírito no plano espiritual, ele se dá conta justamente desse benefício. E esse benefício fica com ele e ele vai aprimorá-lo no intervalo entre as encarnações, e da próxima vez que ele retornar, ele terá melhor consciência e melhor postura sobre todos esses pontos. Esse é o principal aspecto que devemos compreender com a criança. Jamais tratá-la com violência, tratá-la com respeito. Ela não é, utilizando uma expressão infelizmente pejorativa, mas necessária para a minha expressão nesse momento, ela não é um ser débil mental, ela não é um ser que deve ser tratado e educado como se fosse débil. Ela tem as características de acordo ao momento de desenvolvimento dos seus órgãos. No momento em que os órgãos e a anatomia e biologicamente o corpo vai se desenvolvendo, o espírito vai adquirindo melhor a sua integridade. Na idade adulta, que acontece por volta dos 18 anos, que é a idade adulta jurídica também, é o momento em que o espírito recobra a sua integridade. É como se ele dissesse: agora eu sou eu completamente. Antigamente eu era eu um pouco, porque eu não tinha órgãos para me manifestar completamente. Agora eu sou eu 100%. E é esse o papel que cabe aos pais: orientar cuidadosamente, estimular. Se a criança quer pintar, quer tocar um instrumento, se a criança quer cantar, se ela quer fazer cálculos, se ela se interessa por questões ligadas à arquitetura, se ela observa com amor livros de medicina, onde aparecem artérias, onde aparecem capilares, se ela quer saber por que se forma determinado fenômeno, seja em que campo for, os interesses, estimulá-los. Ah, mas ela vai perder a infância dela. Não. Estamos atendendo ao desejo que o espírito já começa a manifestar. No momento em que ela quer brincar, ela vai brincar. No momento em que ela sentir desejo de brincar, ela vai brincar. Mas no momento em que ela sentir vontade de desenvolver seus pendores e suas aptidões, que vêm de encarnações passadas, ela terá essa oportunidade. No momento em que ela começar a manifestar aspectos negativos, é aí que a educação se torna a pedagogia que vai lentamente corrigindo esses aspectos negativos, de forma sempre saudável, lembrando que esse momento de desenvolvimento da criança para a adolescência, para a idade adulta, que é o momento em que tudo se absorve, que é o momento em que os hormônios estão em constante intercâmbio
com o desenvolvimento do corpo e a adaptação do espírito a esse corpo, nesse momento tudo fica gravado, muito gravado. A violência fica gravada, a benevolência também fica, o amor, a gentileza, a paciência também ficam gravadas. Esse é o momento em que a criança, quando mostra prazer em ter maldade em algum gesto, em alguma situação, e que já nos mostra que aquilo é herança de algo que veio anterior à encarnação, é o momento de nós consertarmos o defeito com paciência, ensinando que o bem pode ser o apanágio, pode ser a ferramenta, o remédio, o medicamento que vai curar aquele defeito e aquela manifestação negativa. É assim que vamos entendendo que a criança não é um ser totalmente saído do nada e que vamos podendo dar-lhe orientação, consciente de que ela é herdeira do passado. Teremos pena dela se ela sofrer, mas principalmente quando ela sofre, procuremos sempre estimulá-la, claro, à cura, ao tratamento, mas estimulá-la a não encarar os aspectos de sofrimento da vida como se fosse Deus um carrasco, como se ela estivesse sofrendo por algo que, puxa vida, é injusto, ela não merece, ela não fez nada por merecer. Ela é herdeira do passado e ela precisa passar por aquelas situações para compreender a natureza dessas situações e aí evoluir como espírito. É uma coisa aparentemente simples, mas que contrasta muitas vezes com a realidade. Nós vemos na realidade do mundo pessoas que entendem as coisas de maneira totalmente diferente e tratam as crianças muitas vezes de forma muito mimada, lhes oferecem tudo que elas pedem. Na verdade, quando elas pedem tudo, muitas vezes elas estão manifestando, sem o perceberem, um instinto de posse, às vezes até, pode-se dizer, de ganância, de encarnação anterior. Elas querem tudo para elas. E os pais dão, os pais estimulam. Às vezes, dizer um não de forma cortês, de forma educada, tratar a criança como um ser que pode compreender alguma coisa. Lógico, não falo de um recém-nascido, mas uma criança que pode compreender, tratá-la com esse respeito, dizer o não nos momentos necessários, dizer o sim e mostrar-lhe que a vida é uma troca de recompensas, em que a gente necessita produzir, necessita obter o resultado da produção e que tudo é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma lei natural, é uma lei que participa de todos os fenômenos, da mecânica, da medicina, da biologia, da matemática, da música, de todos os aspectos, também da educação. Esse é um ponto principal. Quando nós nos damos conta disso, as crianças passam a ter para nós um outro sentido. Passam a ter para nós uma outra realidade. Já não as vemos mais como seres totalmente neutros. Entendemos que todas elas são herdeiras. E aí a nossa educação, a nossa maneira pedagógica de tratá-las vai ser certamente muito mais positiva do que as formas que os pais às vezes adotam de maneira impaciente, de maneira muitas vezes inconsciente e muitas vezes maldosa até com os filhos, né? Porque os pais passam situações difíceis, às vezes a criança importuna os pais num momento difícil e os pais reagem mal, mas o conhecimento espírita nos ajuda a entender isso melhor e a superar esses obstáculos que requerem a nossa paciência e assim poder fazer daquela criança um ser onde o seu potencial seja multiplicado e os seus defeitos sejam minorados, diminuídos ou, quiçá, ou até reduzidos a zero. Aí teremos cumprido nossa missão como educadores e o espírito será grato eternamente quando tomar
consciência, após a encarnação, de que esse fato inteiro se deu. O mesmo que eu digo nesse vídeo se aplica a mim, a minha própria pessoa. Meus pendores em criança, minhas características em criança eram muito complicadas, eram muito difíceis. Eram muito mais difíceis do que a imaginação de quaisquer um de vocês possa ter ideia. E eu sofri muito. Mas eu tive a benesse de ter principalmente uma mãe, um pai também, que em vez de me massacrarem, procuraram estimular aspectos positivos e diminuir os aspectos negativos. Na medida em que eu fui tomando ciência, na medida em que eu fui crescendo, fui conseguindo pouco a pouco evoluir em alguns aspectos e reduzir os meus defeitos. Hoje sou melhor do que há 10 anos. E há 10 anos era melhor do que 10 anos antes. Tenho conseguido evoluir, mesmo que lentamente, mas com esforço. Mas graças a Deus, meus pendores negativos, que hoje eu os identifico no passado, percebo que foram reduzidos. E agora ainda os estou reduzindo e lutando para eliminá-los o máximo possível. Agradeço a todos vocês a atenção que tiveram nesse vídeo. E se puderem, e se quiserem, inscrevam-se no meu canal e eu prometo tentar gravar mais vídeos. É que as atividades realmente são muito complicadas e muitas vezes requerem a nossa atenção e as incumbências nos ocupam. Muito obrigado. Que Deus esteja sempre com vocês. Um abraço a todos.